E aí, galera, tranquilo? Tamo junto de novo, né? Muito bem. O que me traz, né, a nossa conversa de hoje é a realidade do depoimento das pessoas na CPI da Covid. Nós vimos, as pessoas assistiram inúmeros depoentes falando, né, de Deus, usando versículos da Bíblia, né? E este evento, estes fenômenos, né, de hipocrisia, de evidente hipocrisia, incomodou muita gente e, portanto, muitas pessoas se revoltaram contra as religiões. E é preciso aqui fazer alguns comentários. Eu acredito, pelo menos, que seja interessante fazer alguns comentários sobre o fenômeno religioso. Não que eu vá dissertar sobre isso, porque realmente é um assunto muito complexo. Mas eu quero já chegar com uma frase forte, dizendo que toda religião é política, né? E com isso já trazendo a atenção das pessoas, né, sobre o vídeo. E, portanto, preciso também fazer uma diferenciação da espiritualidade da religião. A espiritualidade, né, eu a exerço dentro de mim mesmo, né? A espiritualidade é uma experiência que a pessoa tem, que pode ser lá no seu quarto, sozinha, numa ilha distante, né? Também pode ser em público, mas não necessariamente. E geralmente as experiências na espiritualidade acontecem no silêncio e na solidão de uma oração, né? E a religião, ela é, do seu ponto de vista fenomenológico, ela acontece do seu ponto de vista de que a religião, ela é física. A religião é o tijolo da igreja, a religião é o dízimo, a religião é o pastor, é o líder religioso, né? Aquela figura física que está ali presente. E aqui nós vamos pensar, evidentemente, as religiões mais conhecidas, para nós não nos tornarmos muito complexos. Vamos pensar as religiões brasileiras mais conhecidas. Então, a religião, as religiões, elas são exercidas por grupos, por comunidades. São pessoas que exercem determinadas crenças em público, onde elas se reúnem e se auto-reforçam, se auto-ratificam, se reconhecem como irmãos, como irmãs, né? E tem princípios em comum, inclusive normas, uma moralidade específica, dizendo como se vestir, como usar o cabelo, enfim, se pode dizer palavrão, se não pode, como tratar o pecado, o que é o pecado. Cada uma delas, né, vai, vamos dizer assim, expressar uma moralidade através de normas que são seguidas pelas pessoas de maneira pública e, de certa forma, até as pessoas se orgulham ao seguirem estas normas, de maneira que todos percebam, até porque seria quase que um testemunho da fé seguir aquela norma. E aí é uma certa dificuldade, porque as pessoas não percebem que essas normas, elas são estabelecidas fisicamente, moralmente, culturalmente, historicamente, e que tem diferenças em relação da outra religião ali do ladinho, né? E que fica muito difícil dizer a religião certa, a religião errada. Difícil, para não dizer impossível, né? Do seu ponto de vista de que são expressões humanas que
sendo expressão humana, não há que se falar em certas e erradas, há que se falar expressões humanas que dignifiquem a humanidade do humano, e há expressões humanas que não respeitam esta dignidade e que, portanto, devem ser execradas. Percebamos que então as religiões, elas interferem e têm que interferir nas ações humanas. Não faz sentido uma religião que não queira impor um comportamento, impor determinadas opções aos seus seguidores, né? Seria difícil entender religiões que deixassem os seus seguidores totalmente livres, como se não participassem daquele grupo, né? Não faz sentido. É claro que, digamos assim, como recompensa por aceitarem o comportamento que quer ser imposto, não sei se consegue, mas que quer ser imposto a seus seguidores, né? Os próprios seguidores terão acesso às benesses divinas, serão abençoados, cuidados pelo mundo espiritual, pela espiritualidade, pelo Deus, pelos deuses, aqui mesmo na Terra, ou, né, terão um mundo melhor do lado de lá, né, num outro mundo, num mundo pós-vida. Então, é preciso que haja uma mudança de comportamento nas pessoas para que a religião se mantenha. E à medida que a cultura muda, que os tempos mudam, essas normas dessas religiões também mudam, porque elas são, como eu disse, políticas, ou seja, elas fazem a diferença nas relações humanas, fazem a diferença de como as pessoas veem e interpretam o mundo. E se as pessoas mudam, a religião ou as religiões tendem a mudarem. Algumas mudam mais, outras mudam menos. E aqui, por minha conta, eu vou usar como valoração a palavra otimista. Vou dizer o seguinte, que há pensadores otimistas que dizem que as religiões são boas, são importantes, porque elas contribuem para a civilização. Como assim, professor? Elas contribuem porque elas limitam, através das suas normas, o uso da violência, né? As religiões vão falar do certo, vão falar do errado, vão dizer como as pessoas devem agir de forma a se relacionarem melhor, a conviverem melhor, portanto, tornando a coesão social mais forte. As pessoas se tornam mais fraternas porque se reconhecem como irmãos naquela religião, e se a religião orienta o comportamento, é bom, porque daí as pessoas vão reprimir as suas raivas, vão reprimir a violência, vão reprimir o seu egoísmo, e com isso ajudando as sociedades a serem melhores. Por outro lado, novamente eu valorando, vou chamar de pessimistas, há aqueles pensadores que dizem, aqueles sociólogos que dizem que não, a religião não é tão boa assim não, porque elas, ao invés de unirem as pessoas, elas separam as pessoas. Vejam as guerras religiosas, vejam as incompreensões, vejam como as pessoas dizem assim, eu sou o certo, logo o outro é o errado. Então as religiões atrapalhariam muito a coesão. Também podemos pensar o Marx, ele vai dizer, olha, a religião é o ópio do povo, no sentido de que a religião tende a manter as coisas como estão, né? O trabalhador manter-se-á trabalhando, o empregador manter-se-á
empregando as pessoas, o rico continuará enriquecendo, o pobre continuará empobrecendo e as coisas ficarão assim porque é da natureza divina que as coisas sejam assim. Portanto, seria um silenciamento ou uma tentativa de silenciamento da luta de classe. As coisas continuariam como estão, as classes se manteriam como estão. Aqui na América Latina, a teoria da teologia da libertação já vai dizer, não, a religião é boa, as religiões são boas, né? Porque elas dão voz e vez ao excluído. A religião é boa porque ela tem que, necessariamente, tem que priorizar o mais fraco, priorizar o oprimido, priorizar o sofredor, né? Fazendo com que a justiça social se sobreponha às injustiças. Percebam como a religião fenomenológica, essa religião física, essa religião que eu enxergo, que eu vejo que está aí, ela é política. Outro exemplo, agora lá retornando ao início, é as falas dos depoentes que usam a Bíblia, né? Ou seja, manipulando, ou seja, usando as religiões, notadamente as neopentecostais, notadamente, né? Por uma opção do governo atual, e essas religiões são instrumentalizadas sob o ponto de vista da política. Ou seja, eles querem dizer com isso que ao citar o divino, eles se aproximam do divino. Eles querem dizer que ao citar uma moralidade extra-humana, né, de Deus acima de tudo e de todos, né, notadamente uma moralidade cristã, né, logo eles são mais morais que os demais sujeitos morais, eles são alguma coisa a mais que os outros, merecem uma credibilidade extra, ou seja, estão manipulando a religião. Portanto, aos que estão, assim como eu, bastante chateados com o uso das religiões, eu quero dizer, um pouco fatalista, que as religiões físicas, essas religiões fenomenológicas, né, que estão aí, são facilmente manipuláveis, né, porque são mundanas, estão entre nós. Agora, a espiritualidade aí é um outro departamento, né, é um outro elemento importante para o ser humano, mas as religiões estão aí sempre para serem observadas sob o ponto de vista crítico, né, para ver se elas não estão sendo manipuladas. E aqui mando um abraço para a teologia da libertação, que busca a justiça social e, portanto, me parece bastante adequada para a nossa realidade de hoje. Fica a reflexão, um abraço e até a próxima.